Olá, meus amados. Eu sou Altair, publicitário, estudante de filosofia, marido, pai, católico. Quero partilhar coisas sobre a fé aqui e sobre filosofia também. É, Ultimamente eu falei com vocês aqui, né, usando o livro A Essência do Catolicismo, do padre Karl Adam, falando contra todo tipo de divisão, todo tipo de calúnia, mal entendido, né, falando até contra um jeito de trazer a fé que agride, que fere, mesmo quando se fala a verdade, né? Não vale tudo em nome da verdade se a gente perde a caridade, se a gente perde o amor na hora de falar com as pessoas, né? Cristo não fazia isso, né? Então eu falei muito sobre isso e ainda vou falar mais vezes, né? Eu vejo que a gente vive um tempo de muita briga interna na igreja e essa briga, mesmo que as pessoas em alguns tópicos falem a verdade, essa briga não leva a lugar nenhum, leva à divisão. A divisão vem do maligno, né? Então nós precisamos tentar entender. Só que para evitar briga, nós não podemos deixar de lado a verdade, né? A verdade de Cristo. Então é preciso ponderar, né? Até que ponto, né, nós devemos deixar de falar alguma coisa para não ofender, né? Porque nem tudo é ofensa também não. As pessoas muitas vezes aí num tempo de fragilidade acreditam que tudo é ofensa. Não, mas às vezes você está falando com caridade, com amor, querendo ajudar, né? Querendo ensinar, exortar. E aí a verdade precisa ser dita. Vamos entender melhor isso? Karl Adam fala aqui, ó. Quando Cristo estigmatizava os fariseus, tratando-os de sepulcros caiados e de raça de víboras, né? Quando qualificava Herodes de raposa, era a austera seriedade da verdade que o fazia falar, e de maneira nenhuma o ódio contra os indivíduos. Fique claro aqui, Jesus não odiava os fariseus, Jesus não odiava Herodes quando chamava de raposa, né? Não odiou Judas quando falou que o traidor estava ali na mesa sentado com eles, né? Jesus ele odiava sim o pecado, ele odiava sim todo o mal, mas nunca as pessoas. Veja, era o vivo sentimento de sua responsabilidade para com a verdade eterna que lhe ditava expressões tão fortes contra o erro e seus representantes. Cessar essa luta pela verdade fora perder todo o vigor espiritual, toda a força de caráter e renegar a Deus. Quem deixa de falar a verdade também começa a negar o próprio Cristo, né? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem abandona a verdade começa a abandonar o próprio Cristo. E aí a gente tem que entender, ter discernimento, pedir ao Espírito Santo que nos oriente, né? Em que momento eu devo falar, em que momento eu devo calar, como eu devo agir para não negar a verdade, não cair numa omissão, não cair numa negação do próprio Cristo, da sua vida, do seu ensinamento, da sua verdade, ele que é a própria verdade, né? Então, respira fundo, reze, não saia brigando, né? Não saia querendo vencer discussões, mas também não renegue o Cristo, né? Quando perceber que alguém está ali numa situação ruim, está ali num pecado, está ali blasfemando contra Deus, blasfemando contra a fé, contra a família, contra os santos, contra a igreja, né? Isso exige uma oração de reparação, exige, quando possível, quando temos, né, possibilidade, exige uma resposta, né? Isso exige que a gente tome o nosso partido, que é Cristo, né? Nunca um partido político, nunca uma briga ideológica, mas sempre em nome de Deus, né? Se a gente tem vergonha de defender o Cristo aqui diante dos homens, a palavra diz que, né, ele mesmo disse na palavra que ele não vai nos reconhecer quando estivermos diante do justo juiz.
né? Que é Ele mesmo. Imagine, quando Ele for nos apresentar ao Pai, né? Quando nós formos diante do Pai, o Cristo pode dizer que não nos conhece. Isso é duro, né? Então que a gente possa refletir sobre isso. Não neguemos a Cristo, mas também não humilhemos os irmãos, porque Cristo não é inimigo de ninguém, né? Nem dos pecadores, mas ele rejeita o pecado, né? E se o pecado, se aquele pecador não abandonar o pecado, não vai conseguir se apresentar dignamente, né, diante de Deus no dia do juízo, né? Pensemos nisso. Clica no curtir, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu comentário, vamos juntos crescendo na fé. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.